Quero convidar então você a abrir comigo na primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. O louvor, eu creio que foi uma confirmação do que eu quero compartilhar, né? Eu não sabia exatamente das músicas que Liliane tinha escolhido para ministrar hoje de manhã, né? E também o momento de oração, a pastora Cristiane citou algumas frases, alguns versículos que eu creio que é confirmação dessa palavra. Eu quero ministrar sobre o amor paterno de Deus. O amor paterno de Deus. 1 João 3, versículo 1, apenas a primeira parte do versículo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Ele nos chama de filhos e João diz, e de fato somos. Então eu quero orar nesse momento pela palavra, e nós vamos orar também pelos enfermos. Tem algumas pessoas que estão enfermas, e nós vamos orar agora pelos enfermos e pela palavra. Senhor, colocamos diante de Ti irmãos que estão em casa enfermos, pessoas que estão aqui também precisando de uma cura. Eu quero colocar a dona Maria Aparecida, Senhor, a mãe da Tamires. Eu oro pelo Mike, eu oro, Senhor, pela minha cunhada Célia, por dona Terezinha. Senhor, eu oro pela recuperação da Elizabeth. Eu coloco também a vida da tia Dice. Eu quero colocar agora diante do Senhor esses nomes e outros nomes agora, Senhor, que estão sendo mencionados, e nós agora declaramos cura. Milagres sejam liberados, porque para Ti não há impossíveis, e a última palavra não é do médico, não é da medicina, a última palavra é do Senhor. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da vida. Eu também quero abençoar essa palavra, tudo que vamos falar aqui, Espírito Santo, guie, conduza, seja guiado e conduzido por Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de onde nasceu a ideia de paternidade? De onde nasceu a ideia de pai? Será que foi a sociedade patriarcal, machista, conservadora? Porque são termos hoje tão falados, né? Será que foi a sociedade opressora? A ideia de pai é para dominar, é para oprimir as mulheres. É isso que está sendo falado aí fora. Todas essas bobagens que a sociedade está dando ouvidos para desconstruir a ideia de pai. Na verdade, uma investida diabólica. Nós denunciamos isso aqui com todas as letras. A Bíblia não é um livro machista, meus irmãos. A Bíblia não é um livro que defende o patriarcado opressor para escravizar as mulheres. Não. A ideia de pai nasceu no coração de Deus, tanto que Ele é chamado de pai. Se Ele é chamado de pai, foi Ele mesmo que teve a ideia da paternidade. Então lê comigo em Efésios 3, verso 14. O que é que o apóstolo Paulo fala sobre paternidade? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E ele diz, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. A palavra aqui, família, é pátria, que vem da raiz pater. E eu gostei como a King James, a versão King James traduziu assim: eu me ajoelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade. Eu achei isso fantástico, meus irmãos. Eu me ajoelho diante do Pai. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu me prostro diante do Pai, e desse Pai deriva. O que é derivar? O que é derivar? Se desdobra. Ele é a origem de onde flui
toda a paternidade. Então, fica claro para nós que paternidade não é uma invenção da igreja. Não foi a igreja evangélica, não foi a igreja católica, não é a ideologia de direita, não é nada disso. Nós não estamos aqui falando de política, nós não estamos aqui falando se é conservador, se é progressista, nós estamos falando o que a Bíblia diz, que o Pai dos céus é a origem de toda a paternidade. A ideia de paternidade nasceu no coração de Deus. Lá na eternidade passada, só existiam os três, eternamente em comunhão: Pai, Filho e Espírito Santo. Só os três. Não existiam anjos, arcanjos, querubins, serafins, ainda não tinham sido criados. A terra não tinha sido criada, o universo não tinha sido criado, mas eternamente existiam os três. E um desses três se autonomeou Pai. Então nasceu na mente de Deus. Nós não estamos defendendo uma ideia aqui apenas que os homens criaram. Quando nós falamos de paternidade, nós estamos falando do que Deus desejou, do ideal de Deus. E eu estava me perguntando, e todo dia dos pais eu me questiono, por que o dia dos pais não é tão celebrado quanto o dia das mães? Não é ressentido não, tá, irmãos? É porque eu gosto de ficar perguntando, eu gosto de ficar questionando. Por quê? Tem uma explicação. Por que o dia dos pais não tem o mesmo peso, a mesma importância, até para o comércio? Se você for lá perguntar, sabe quais são as datas que mais vendem no ano? 3 datas que vendem no ano. Vamos ver se vocês são bons aqui de comércio. A primeira é o Natal. A segunda, Dia das Mães. E o terceira, Dia dos Namorados. E o Dia dos Pais? Dá uma meia. Dá um kit de cueca. Estou denunciando aqui alguns presentes. Dá uma gravata, que ele nunca vai usar, né? Ou seja, o que eu estou questionando é que a ideia de paternidade, ela foi manchada. Ela foi distorcida. A ideia de paternidade, ela foi propositalmente e está sendo ainda desconstruída. Porque Satanás não quer atacar Marcos apenas como pai, ou o João Pedro, ou o Johnny. Satanás quer afrontar a paternidade de Deus. É claro que ele não se equipara a Deus. Não cremos nesse dualismo, né? Satanás está no mesmo nível, no mesmo patamar de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando que ele quer desconstruir a imagem de Deus, porque ele sabe que desconstruindo a imagem de Deus, ele desconstruirá a imagem de Deus, de Pai, desculpem, aqui na terra, e ele desconstruindo a imagem do Pai celestial e a dos pais terrenos, ele destrói toda uma sociedade. Uma sociedade é destruída quando a paternidade falha. E eu sei que a maternidade muitas vezes quer compensar a paternidade. E eu reconheço aqui, e eu parabenizo aqui as mulheres que foram mães e foram pais, ou pelo menos tentaram ser mães e pais. Mas deixa eu te falar, uma mulher nunca vai conseguir ser um pai de verdade. Nunca. Minha mãe foi uma delas. A minha mãe tentou ocupar esse lugar que o meu pai não ocupou. Então ela queria ser mãe e pai ao mesmo tempo. E ela fez isso muito bem. Eu sou eternamente grato à minha mãe. Porque ela realmente se esforçou, ela batalhou.
ela foi uma guerreira. Eu sou grato, mas eu te digo por experiência própria, a lacuna que o meu pai deixou, nunca, por mais bem intencionada que a minha mãe foi, nunca foi preenchida por ela. Porque eu queria um pai. Eu sei que isso é doloroso, eu já venci isso, né? Mas de vez em quando essa dor, parece que ela quer de novo latejar. E eu preciso voltar ao meu Pai Celestial e dizer: Pai, você é o meu Pai. Aquilo que eu não recebi do meu Pai aqui da terra, você, Senhor, que é o Pai dos pais, de onde deriva toda a paternidade, você pode preencher o meu coração. Eu ouvi um podcast falando sobre paternidade. Gostei demais desse podcast. Quando nós estávamos viajando agora para Minas, o Douglas Gonçalves, lá do Jesus Cop, entrevistou um dos pastores da igreja da cidade. Se não me engano, o nome dele é Fabiano Ribeiro. Ele escreveu agora um livro sobre paternidade. E ele diz: olha, a maioria dos problemas que nós temos nas mais diferentes esferas da sociedade é por causa da falta de paternidade. Se você puder depois, ouça, assista. E nós precisamos, irmãos, como igreja, a começar de nós, porque como é que eu vou esperar da sociedade que a sociedade se posicione a favor da paternidade? Se há um movimento contrário a isso, se quando se fala de paternidade, a imagem hoje é totalmente distorcida do padrão bíblico, tanto do Velho quanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a ideia de pai é uma contrária ao que está sendo pregado hoje. Nós precisamos voltar à Bíblia. E aqui eu encontro um texto que mostra, nós chamamos a parábola do filho pródigo, mas alguém disse que na verdade o nome deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque a figura central não é o filho pródigo, não é o filho gastador, esbanjador. A figura central, que na verdade são 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Mas as 3 estão contando a mesma história, que alguém se importa e busca, e esse alguém é o pai. Então vamos lá em Lucas 15, eu vou tentar resumir aqui, sintetizar, até por conta da hora. Eu sei que hoje vocês vão almoçar com seus pais, e vai ser um almoço tão gostoso quanto o das mães. Amém? Nada de macarronadinha bolonhesa apenas. Jesus continuou, Lucas 15, 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, um pai que tinha 2 filhos, e um deles, que é o mais novo, a gente identifica aqui no texto, o mais novo pede ao pai para que ele repartisse a herança com eles antes mesmo do pai morrer. Se partisse do pai a iniciativa, era normal. Tinham pais que ainda vivos repartiam a sua herança. Para o primogênito, 2/3, para o mais novo, 1/3, que a gente tem lá no Antigo Testamento, que o mais velho recebe porção dobrada. O pai fazendo isso, tudo bem, mas um filho pedindo seria uma afronta. Inclusive, eu aconselho aqui os pais, para que antes de morrer já deixem definido a herança. É sério, irmãos, é importante. Sabe por quê? Porque o que a gente vê depois que o pai e a mãe morrem, de briga em família, irmão se intrigando de irmão, botando na justiça. Por quê? Porque não foi definido antes.
Então não seria algo anormal. O anormal é um filho chegar para o pai e dizer: quero minha herança antes. Era como se ele estivesse dizendo: para mim, você, meu pai, morreu. Mas o que é que o pai faz? Reclama? Resiste? Não, o pai reparte. Primeira coisa que eu quero te dizer: o amor paterno de Deus é generoso. Apesar de muitas vezes nós sermos injustos, mesquinhos, mas o amor de Deus é generoso. Deus, ele não vai descer de nível para nos acompanhar na nossa maldade, na nossa incompreensão, injustiça, ingratidão. O Pai repartiu, diz aqui o verso 12. Então, primeiro, o amor é generoso. Esse filho, ele sabia tanto da generosidade do seu pai que eu acho que ele se aproveitou. Tem crente que é assim, se aproveita de Deus. Está errado? Está. A gente não pode tomar a graça de Deus em vão, só porque a graça é graça e eu me aproveitar dela. Mas isso mostra que esse filho, no mínimo, ele conhecia o pai que ele tinha. Olha o verso 17, eu vou mais para frente para mostrar que ele conhecia o pai generoso. Verso 17, caindo em si, isso é lá na frente, quando ele está todo arrebentado, querendo comer a comida dos porcos, sem nada mais, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Então ele sabia que o pai dele era generoso. E eu quero falar para alguns aqui: você precisa conhecer esse lado generoso do amor de Deus, porque talvez você só conheceu a escassez, talvez você só conheceu o comer medido, o fazer por merecer, a meritocracia. Mas a graça, ela é generosa. E mesmo este filho sendo ingrato, injusto, e tendo se aproveitado dessa generosidade, mas ele sabia o pai que ele tinha. Eu estava aqui hoje de manhã em pé, enquanto o louvor estava acontecendo, eu comecei a pensar: Senhor, isso que eu estou cantando aqui, foi naquela música Me Ama Ele. Senhor, isso que eu estou cantando é realmente o que eu percebo, sinto? É realmente o que eu entendo do teu amor? Porque eu não quero estar cantando aqui de forma mecânica. Eu sinto que o Pai me ama com amor eterno, que a sua graça está disponível para mim. E nós temos, irmãos, que nos questionar. Agora vamos para o verso 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Então, logo depois que ele recebe a herança, foi para uma região distante. Ele se afastou do seu pai, da sua família, da convivência, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E aqui a gente não encontra esse pai resistindo, impedindo, fechando as portas, amarrando o filho, mantendo ele em cárcere privado. Não. A segunda coisa que eu quero te falar é que o amor respeita. E eu tenho aprendido isso. Porque, sinceramente, às vezes eu já me peguei querendo forçar as pessoas, porque eu amo, mas querendo forçá-las a fazer uma coisa que eu quero que elas façam, porque eu acho que é o melhor para elas. E às vezes é o melhor para elas, mas este pai aqui me ensina que o amor respeita e que o amor dá a possibilidade do outro errar. O verdadeiro amor é esse, é aquele que libera. E se tiver que voltar, volta. Mas o pai aqui não impede, irmãos, mesmo não concordando. Outra coisa
que a sociedade está pregando hoje é que o amor é aquele amor, né, que concorda com tudo. Esse é um amor tolo. Isso não é um amor verdadeiro, eu concordar com tudo. Eu posso não concordar, mas no mínimo eu vou respeitar a tua decisão. Eu como pastor, eu tenho que aprender isso. Às vezes bem intencionado. Irmãos, deixa eu te dizer. Olha, nesses 15 anos, talvez raras exceções que eu não agi com um amor genuíno, de interesse assim, do bem da pessoa. Pode ter acontecido nesses 15 anos, porque eu sou ser humano e eu posso ter falhado em alguma situação que eu realmente não amei e eu não quis o bem-estar da pessoa. Mas que eu me lembre, em várias situações, eu queria o bem da pessoa, mas em algumas delas eu quis forçar a pessoa a fazer aquilo que eu estava querendo que ela fizesse, mesmo por amor. Mas esse pai aqui, representando Deus nesse texto, ele libera, mesmo não concordando. Eu acho que nós temos que dizer, olha, eu não concordo com a tua atitude, mas eu respeito sua decisão. E qual é a minha tendência da velha natureza, né? Pelo meu temperamento, para quem não sabe, né, existem várias teorias de temperamento, né? Uma delas é que existem 4 temperamentos, e um deles é o melancólico. E se realmente essa teoria estiver certa, o melancólico ele é vingativo. Então, eu já me peguei às vezes dizendo assim, tá bom, eu libero, pode ir. Agora, quando quebrar a cara, não volte. E não é também o que eu encontro aqui nesse texto. Porque o amor respeita, libera e ainda diz assim, se quebrar a cara, volte porque eu vou estar te esperando. Isso é interpretado como fraqueza. É ou não é? A pessoa faz o que quer, um filho gasta tudo, depois que não tem mais nada, volta e o pai aceita. Eu já vi pessoas dizendo isso. Como é que Deus vai perdoar um assassino? Não. Então é o mesmo pensamento, que o amor tem que ser dado a quem merece. E o ladrão que foi salvo no último momento? E a parábola dos trabalhadores que diz que quem chegou cedo recebeu a mesma recompensa de quem chegou faltando 1 hora para o expediente terminar? Isso é graça. E a gente não entende. E nos confronta. Mas o apóstolo Paulo diz que ele era o pior dos pecadores e que a graça o alcançou. Então, o amor que nós temos aqui é um amor que não concorda. E eu acho que nós temos que ser claros em dizer, não concordo, mas respeito a tua decisão. Agora vamos para o verso 18. O filho diz, eu me porei a caminho. Aqui eu já estou indo para o meio da história. Ele vai, desperdiça todo o dinheiro, né, gasta tudo. Nessa hora os amigos, dão no pé, né, porque os falsos amigos só estão perto de você quando você tem dinheiro, você está com saúde, né? E aqui os amigos vão embora, ele fica sozinho. O irmão mais velho disse que ele tinha gasto o dinheiro com prostitutas, embora o texto lá em cima não diz. A gente desconfia que o irmão mais velho já tinha gasto o dinheiro com prostitutas, e aí disse que o mais novo também estava gastando dinheiro com prostitutas. Bom, mas é uma possibilidade. E quando ele está falido,
consegue um emprego para cuidar de porcos, que para um judeu era inaceitável, porque porco é um animal imundo para os judeus. Para nós não, tá, irmãos? A gente come carne de porco, viu? Faça um porquinho e me chame que eu amo. Um torresminho de porco, meu Deus do céu, eu me esbaldo. Mas para o judeu, o porco era um animal imundo. E ele foi cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele via os porcos comendo alfarrobas, que é uma planta lá da região, e ele desejava comer a comida dos porcos. Então ele chegou no nível, mais deplorável. E aqui no verso 18 ele diz: eu me porei a caminho, ele cai em si, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele pensando com ele mesmo, ele conversando com ele. A gente precisa desses diálogos consigo mesmos. Não é loucura não, viu? Você conversar com você mesmo. Ele está falando com ele, e aí no verso 20 diz: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele toma essa decisão, ele iria arriscar. Então, o que é que nós encontramos aqui? Amor incondicional. Se esse filho não conhecesse o pai que tinha, ele não voltaria. O filho conhecia o amor que o pai tinha por ele. E sua fala reflete isso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. E aqui o amor incondicional é aquele que não estabelece condições. Tem um livro que eu e Cristiane lemos na época do Instituto Bíblico, As 7 Necessidades Básicas de uma Criança, John Drescher. E o John Drescher é um psicólogo cristão, e ele disse que uma das necessidades de uma criança é amor incondicional. Ela precisa ser amada por quem ela é e não pelo que ela faz. Ela não pode ser amada pelo desempenho dela. Mas vamos fazer aqui, não precisa levantar a mão nem responder. Quantos de nós recebemos amor incondicional? Dos nossos pais biológicos. Acredito que alguns aqui receberam amor incondicional, mas a grande maioria de nós recebemos amor condicional. Eu te amo se você fizer isso. Eu te amo se você tirar notas boas. Eu te amo se. O amor incondicional diz: eu te amo pelo que você é. Agora, se você tirar notas boas, também tem isso, irmãos. Você vai ganhar um bônus extra, um presente, mas não é porque eu te amo com nota boa ou com nota ruim. Veja como é diferente. Eu te amo, meu filho. Não é o teu desempenho que vai dizer se eu te amo ou não. Eu te amo em todo tempo, em qualquer situação. Alguém pegou essa parábola aqui e criou uma outra historinha. De um filho também ingrato, que brigou com o pai e foi embora e se arrependeu. Escreveu uma carta e disse: pai, eu quero voltar. Mas, se o Senhor não quiser me aceitar, eu vou entender. Porque eu fui horrível com você. Mas eu quero um sinal. Eu estou voltando de trem. E de longe eu vou olhar para a nossa casa. E se na cumieira da casa tiver uma bandeira branca, eu vou entender que o Senhor vai me aceitar de volta, pai. E eu desço na extração e vou para casa. Mas se eu olhar e eu não encontrar nenhuma bandeira branca, eu vou entender que o Senhor não quer me receber de volta e eu passo direto e sigo minha vida. E nessa história diz que o pai leu a carta e se preparou. E quando o filho, de longe, o trem ia chegando, ele olhou para casa, não tinha uma bandeira branca. Tinha um telhado coberto de bandeiras brancas.
Porque aquele pai mostrava, né, nessa história, o amor incondicional. Amor incondicional. Por isso que dizem, né, que o amor de mãe se parece muito com o amor ágape. Novamente, né, eu queria que alguém dissesse, não, o amor de pai parece com o amor incondicional. O meu pai, ele tem 90 anos. Ele tem uma tatuagem no braço. Eu cresci vendo aquela tatuagem, é um coração com uma flecha. E a frase é assim: amor só de mãe. É triste. É triste. Concordam comigo? Porque era para ser amor só de pai. Amor incondicional. Amor que me aceita apesar de quem eu sou, apesar dos meus erros, das minhas falhas. Mas esse amor incondicional é tão poderoso, nós cremos dessa forma, que é diferente do evangelho, água com açúcar, que estão pregando, dizendo, venha por causa do amor incondicional e continue do mesmo jeito, porque Deus te aceita. E a graça foi barateada. Mas nós cremos em um amor incondicional, que é tão poderoso, que nos aceita, mas nos transforma. Nós ouvimos isso aqui, não é? Dia 8 de junho, a graça transformadora. A palavra da moda, empodera. Nos dá poder para vencer a nós mesmos. Porque o amor de Cristo, Paulo disse o quê? Nos constrange. Quem aqui já foi constrangido por algum ato de amor e de bondade de alguém? Como é que constrange? A pessoa é tão boa, tão generosa, e às vezes você foi meio ingrato, ríspido, né? Você foi talvez mal educado, sei lá. Mas a pessoa não te trata como você merece e ela despeja em você uma carga de amor, carinho, afeto, abraço, e o amor te constrange. Aí você diz o quê? Eu também tenho que responder. Eu também tenho que agradecer. Certo, irmãos? Nós estamos já encaminhando para o final. O amor incondicional era algo que esse filho contava. Ele se levantou. Agora vamos para o verso 20. Estou me encaminhando para o final. Então, estando ainda longe, o filho vinha longe e eu acho que olhando. Será que eu vou encontrá-lo? Mas aqui, irmãos, o texto diz, estando ainda longe, seu pai o viu. É diferente. Não era o filho que estava olhando, será que meu pai está? Não. Era o pai que estava de longe, esperando e dizendo, será que é hoje que ele volta? É diferente ou não? Porque a iniciativa é de quem? A iniciativa é de quem? Do pai. E nisso eu concordo com os calvinistas, que Deus os abençoe. A iniciativa é de Deus. Não foi eu e você que corremos para Deus, não. Deus estava nos esperando e dispondo a sua graça. E aqui, esse texto diz que o pai, vendo ele de longe, cheio de compaixão, e a palavra compaixão é de íntimos sentimentos. Sabia que para o judeu, os sentimentos não é no coração, isso é da Grécia, né? A cultura greco-romana colocou, eu te amo com todo o meu coração. Mas para o judeu não, é eu te amo com todos os meus intestinos. Eu te amo com todas as minhas entranhas. Por quê? Porque quando a gente está com uma emoção forte, onde é que você sente? Aqui, é ou não é? Frio na barriga, é aqui. A sede das emoções. E é aqui o pai, sentindo compaixão, sentimentos intensos
Quando ele viu a poeira subindo, será que é ele? Será que é ele? Deixa a poeira baixar. Eu conheço aquele cabelo. Eu conheço aquele olhar. É ele! Íntima compaixão. E ele então corre. De novo aqui, irmãos, a iniciativa é do pai. Corre para o seu filho e o abraça e o espera. Desculpem, e o abraça e o beija. Então a iniciativa é do pai. Esse amor é um amor que espera, e é uma espera ativa. Porque a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Que tipo de intercessão Jesus está fazendo por mim e por você? Se não for para que eu e você nos convertamos, voltemos, nos arrependamos. Verso 21. E no abraço, o filho diz: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno. É verdade? Ao olhar humano é. Humanamente falando, esse filho era digno? Não, ele era um esbanjador. Ele matou o pai antes da hora. Não sou mais digno, ao olhar humano, de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o pai... Silêncio. O pai interrompe. E no texto, quando a gente estuda lá, a forma como Lucas escreve, o pai interrompe a conversa e diz: depressa, meus servos, tragam a melhor roupa, vistam ele, tragam o anel, coloquem seu dedo, calcem seus pés e matem o novilho gordo que já estava sendo cevado, preparado para este dia. Vai ter festa hoje aqui. Nós vamos nos alegrar pela volta desse meu filho, que eu já estava esperando, que eu já estava torcendo. Então o pai interrompe. Sabe, às vezes Deus precisa nos silenciar, irmãos. Às vezes Deus tem que silenciar Marcos. Porque qual é a minha tendência quando eu erro? Ficar me martirizando, me condenando, uma falsa culpa. E há uma tendência pior ainda em mim, é de me sentir o cocô da mosca que pousou no cavalo do bandido, e ficar ali: eu não presto mesmo, eu não mereço. E o pai: humanamente falando, tu não merece mesmo. Mas nós não estamos tratando aqui de coisas humanas. Nós estamos aqui lidando com amor ágape. É outro nível de amor. E então o filho é restaurado. Sandália nos pés, melhor roupa, anel no dedo. Isso é restauração. Eu tenho uma outra mensagem que eu prego sobre esses três elementos: dignidade, identidade e autoridade, né? Vestes novas, dignidade. Anel no dedo, identidade. Sandália nos pés, autoridade. Mas eu quero terminar aqui. Eu não vou falar do irmão mais velho, tá, irmãos? Porque o irmão mais velho é eu e você. Jesus, na verdade, estava confrontando os fariseus. O irmão mais velho eram os fariseus. E hoje, o mesmo farisaísmo impera na nossa vida. Por quê? Porque a gente diz: poxa, esse outro gasta tudo, vem, faz festa. Eu estava aqui ralando. Eu estava aqui pagando preço. E nunca fizeram uma festa para mim. E o pai mata tudo e diz: meu filho, o que é meu é teu. Se tu não fizesse festa, cara, foi porque tu não quisesse. Você não desfrutou do que já era seu, porque eu reparti a herança lá atrás, era sua. Nós temos que colocar por terra esse farisaísmo, irmãos. Eu lembro quando eu e Cristiane chegamos em Garanhuns, a gente era noivo, íamos noivar aqui também. A gente noivou em Garanhuns, voltamos para pegar as nossas coisas e viemos para casar. E eu lembro
Que aí, 1 ano depois que a gente estava casado, o pastor Iremar decidiu nos ordenar ao ministério pastoral. E o farisaísmo, o espírito do irmão mais velho entra em ação numa hora dessa. Por quê? Porque tinha gente antes de nós. Tinha gente que estava lá, ralando, trabalhando. E as pessoas ficaram assim. Sabe qual é a parte que mais dói nos crentes? A ponta do cotovelo. E o pessoal, 1 ano que eles chegaram aqui, já vão ser pastores. Ele tem 23 anos só. 23, né? É a síndrome do irmão mais velho. Porque a chance foi dada a todos, mas nem todos aproveitam. Mas Deus sabe da nossa história. Eu não caí de paraquedas em Garanhuns. Eu tinha uma história com Deus. Tenho, mas naquela época eu já tinha uma história com Deus. E as pessoas não sabiam. Mas elas, como irmãos mais velhos, se enciumaram. E acontece muito isso, irmãos. Na igreja, na célula. Basta chegar uma pessoa que se destaca, começa a dor de cotovelo reinar. Farisaísmo. E a gente tem que puxar o tapete, e a gente tem que botar terra, e a gente tem que colocar defeito. E o pai está dizendo o quê? Tudo que é meu é seu. Você tem a mesma chance, mas este filho estava perdido e foi achado. É óbvio que nós vamos comemorar. É necessário. Irmãos, fiquem em pé, para parecer que eu já estou terminando. Eu sei que me prolonguei um pouco mais que o normal, mas foi um domingo especial também. E eu vou terminar com uma música não cantada, que a gente não ensaiou. Não vai dar para cantar, porque eles nem conhecem essa música. Esta música eu ouvi quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho uma lembrança. Normalmente a gente só lembra, acho que, de coisas depois dos 5. Acho que esse é o normal, né? Mas quando uma coisa é muito forte, mesmo acontecendo antes dos 5, fica gravado. E eu passei aos 3 anos de idade pela experiência de ver a minha avó morrendo. E naquela época, a morte de algumas pessoas era em casa, cercado de pessoas, né? Hoje, às vezes, morre no hospital, ninguém vê. Mas ela estava na cama, cercada por pessoas. E eu acho que por conta do tumulto, do choro, tinha uma tia minha meio histérica. Ela era encapetada e deu uns chiliques nela. Eu acho que isso me marcou. Mas anteontem eu estava lá no Spotify e apareceu uma música em inglês. Olha só como é a nossa memória. Existem vários tipos de memória. Eu tenho a memória musical. Apareceu uma música em inglês. E eu comecei a ouvir a música em inglês. Eu conheço essa música. Eu conheço essa música. Que música é essa? Sabe quando vem assim uma memória de uma coisa e que você ainda não consegue identificar? E quando eu fui atrás, gente, a música em inglês era a música que foi tocada no momento que a minha avó estava morrendo. Ela pediu essa música. O amor de Deus é singular. Ninguém jamais pôde explicar. É bem mais vasto que os céus. É mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus. Que amor sem par eles ouviram, lindas promessas da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, ao homem viu, salvou, jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem penas, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante, esse eternal amor.
Minha avó morreu ouvindo essa música. E eu, aos 3 anos de idade, fui marcado. E essa semana, eu ainda não sabia o que é que eu ia pregar. Veio essa música. O amor de Deus é singular. Não se pode comparar a nenhum outro tipo de amor nesta terra. Eu quero terminar esse culto orando para que esse amor te toque, invada a tua vida, te restaure. Feche seus olhos. Senhor, esse texto nos impacta, porque não é apenas a história de um filho pródigo voltando, mas é a história de um pai amoroso, esperando, acreditando, torcendo para que esse filho volte, mesmo não concordando com as suas decisões erradas, mas um amor incondicional. E eu acredito, Senhor, que é esse amor que muda as nossas vidas. Não é a religião, não é o medo do inferno, não são as proibições que a igreja, que a religião pode fazer, mas é um encontro com teu amor. E eu oro nessa manhã para que o amor paterno de Deus invada a nossa vida. Pessoas que entraram aqui nessa manhã precisando, Senhor, de um encontro com esse amor. E eu quero agora orar por essas pessoas. Se você sente que essa palavra é contigo, é para você, te toca de alguma forma, levante uma das suas mãos aí onde você está. Senhor, essas mãos que se levantam nessa manhã, são pessoas que estão dizendo: eu preciso conhecer esse amor, ou eu já conheci e eu preciso novamente ser renovada nesse amor, ser renovado nesse amor. Ou pessoas que estão aqui, Senhor, e que já desfrutam desse amor, mas eles querem agora um passo a mais. Eles querem entrar nessa piscina, desculpe, Senhor, nesse oceano de amor com um passo mais adiante. Eles querem ir mais fundo nesse amor. E eu oro para que o Senhor toque as pessoas que ouviram essa palavra, os que estão em casa e ouviram essa palavra, que nesta manhã seja a manhã de encontros com o amor paterno de Deus.